Desde o começo.
no teu coração, nos teus sentimentos. Aonde você quer que Deus esteja? Fala, Senhor, vem. Eu nem sou desse lugar, meu Deus. Eu te entrego por completo essa área da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o rei dela. Eu quero que o Senhor seja o Deus da minha vida. Que nada da minha vida fique reservado. Tudo seja entregue às tuas mãos, Senhor. Eu
Obrigada, Senhor, por nos amar. Obrigada por estar aqui, os meus irmãos que estão reunidos nesse cenário de amor. Eu louvo e agradeço a Ti, meu Senhor, por cada vida que está comigo. Graças e louvores a Ti, meu Senhor. Eu Te amo, eu Te adoro. Eu Te amo, eu Te bendigo, meu Senhor. Meu Deus, obrigada. Dessas pessoas que estavam rezando para você, do Espírito Santo. Diga a ela, seja cheia do Espírito Santo. Dá abraço nas suas irmãs. Na certeza de que é o Espírito Santo que nos conduz. É o Espírito Santo que está conosco aqui nessa noite. Graças e louvores a Ti, meu Deus. Obrigada. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Queria que agora todos esses que estão cheios do Espírito Santo pudessem estender suas mãos sobre o Wilson agora, que veio trazer a palavra de Deus sobre nós. Peça que o Espírito Santo age no coração dele, para que toda palavra que for proclamada aqui venha do Espírito Santo, seja uma manifestação do amor de vida aqui no meio de nós. Isso venha, Espírito Santo, encher esse coração. Ainda mais, meu Senhor, vem Espírito Santo, fazer esse coração transbordado pelo amor. Vem Espírito Santo, que esse coração não tenha medo de proclamar a tua palavra, proclamar tudo aquilo que o Senhor está nesse coração, meu Deus. Que toda a humanidade venha à terra para vir reinar o teu Espírito Santo, para vir reinar, meu Senhor, o teu senhorio, o teu amor, a tua verdade, a tua graça, meu Deus. Vem Espírito Santo, nós confiamos em Ti, sabemos que Tu estás morado nesse coração, meu Deus. Vem Espírito Santo, pela intercessão, bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, povo de Deus? Ixi, todo feito de churrasco. Amém? Amém. Oi, Guigo. Meu nome é Wilson, eu moro lá em Santa Felicidade. Frequento essa paróquia aqui atrás, né? Está na camisa aqui, Santa Margarida, Capela Santa Helena. Participo lá no grupo de oração. Comecei na minha caminhada na renovação carismática em 2003, portanto são 15 menos 3, 12 anos, né? 12 anos, são 12 anos de renovação carismática. E agora, dia 6, no dia que a bomba atômica fez 60 anos,
eu completei o 9º ano na pregação, né? 12 anos de renovação e 9 anos no ministério da pregação. Graças a Deus, e é uma graça para mim, é assim uma alegria, um privilégio e uma responsabilidade muito grande, né? Como pai, como filho, né? Ter a responsabilidade de ter sido escolhido por Deus e aceitar essa escolha de falar das suas maravilhas, de proclamar as suas maravilhas, né? Embora eu esteja na renovação há 12 anos, eu já sou casado há 30, logo são 30 anos de casado. Aliás, eu tenho que dizer que são 34, porque 4 de namoro. Se eu esquecer os 4 de namoro, ela fica brava, eu tenho que falar. Eu tenho que falar os 4, porque eu te aguentei 4 anos antes, então tá bom. Então são quase 34 anos de comunhão com a esposa, né? 4 de namoros e 30 de casado. Nossos filhos têm a idade de vocês aí, 20 e poucos anos, né? Estão namorando, fazendo faculdade, né? Como vocês todos, graças a Deus. Vocês são meus filhos, né? Vocês sabem disso, que eu adotei vocês. Vocês sabem, né? Amém. E hoje, com a graça de Deus, é uma dualidade para mim, porque todos nós somos filhos, certo? Sim ou não? Somos ou não somos? Somos ou não somos, povo? Somos filhos, mas alguns têm um privilégio um pouco maior, né? Além do privilégio de ser filho, eu tenho o privilégio de ser pai. Quem é pai? Levanta a mão. Tem mãe também? Se tiver mãe, pode levantar a mão. Mãe também, olha que beleza. Quantos pais aí? Levanta a mão. 1. Tem a mãe, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem mais alguém aqui? Com a graça de Deus, eu vou tentar não chorar hoje, porque falar de pai, falar sobre o pai do céu, falar sobre o meu pai, falar sobre aquilo que Deus fez em nós, aquilo que Deus coloca em nós, nessa graça, nesse bem, nesse dom, nessa alegria de ser pai e de ser filho, é uma coisa muito complexa, mas extremamente prazerosa, não é? Extremamente prazeroso, extremamente prazeroso, não é? Não é? Essa moça é sua filha, rapaz. Você é muito jovem, parabéns. Parabéns, Deus lhe abençoe. Parabéns. Desculpa perguntar, mas a sua idade é 25 por aí, mais ou menos. Então eu estou com 56, cara. Já pensou? Mas é isso aí. Então, ser pai, o que Deus mostra para nós, o que Deus quer dizer para nós, o que Deus quer nos mostrar essa noite. Existem frases, né, feitas, existem coisas prontas que nos ensinam na vida, né? Mas o que Deus quer dizer para nós? De repente pode não ser impactante para você, de repente pode não te trazer nada, mas a palavra de Deus sempre renova, sempre é eficaz. Meu querido, eu tenho 56 anos, faz a conta, tira 12, quanto dá? Quanto dá? 44, não é? Pois eu conheci a Deus com 44 anos. Meus filhos já eram grandes, eu tinha quebrado, um empresário quebrado, falido, e Deus se compadeceu de mim. O Pai se compadeceu de mim, não olhou para as minhas misérias, para os meus pecados, para os meus erros, mas Ele simplesmente abriu a porta, bateu, né, suavemente na porta do meu coração e abriu. Então, veja para mim como isso também não é fácil. Vejo vocês jovens aqui que estão com os pais, que já estão se desenvolvendo, crescendo na fé. Quando vocês tiverem a minha idade, então quantas pessoas vocês não evangelizaram? Quantos vão conhecer a Jesus através daquilo que vocês deixaram ser usados como canal de juventude, de alegria, talvez para a sua família? Porque Jesus, claro, Jesus sempre esteve na minha casa, eu não tenho dúvida disso. Mas será que nós deixávamos Ele entrar? Será que nós deixávamos Ele participar? Será que Ele estava lá, mas nós não permitíamos que Ele fizesse nada, né? Então, graças a Deus, demorou, mas eu cheguei lá com 44 anos. E olha, eu vou te falar uma coisa para você, é como se eu estivesse vivendo esses 12 aí. Claro que eu não me arrependo, aliás, me arrependo de muita coisa na vida, mas a gente tem que contar o passado como a base para a nossa frente, né? E o meu passado, até aquele instante, estava aniquilado, mas Deus me resgatou. Vamos ver na palavra, alguns trechos da palavra que eu quero partilhar com vocês. Na verdade serão 2 ou 3 versículos apenas. Vamos pegar em Romanos primeiro, quem tem a Bíblia, Romanos 8.
Romanos 8, versículo 14 e 16. Amém? Vamos ler juntos? Quem achou, vamos ler comigo. 14. Pois todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pessoal, vamos ler junto? 15, vamos lá. Porquanto não recebeste um espírito de escravidão, para viverdes ainda no temor, mas recebeste um espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Vamos falar essa frase final aí, que somos filhos de Deus, todos juntos, que somos filhos de Deus. Agora a confirmação disso, eu quero confirmar. Está na página 1551, na carta de São João. Há ali uma confirmação disso que nós acabamos de ver. Carta de São João, página 1541, capítulo 3, versículo 1. Qual é o título que está aí na sua Bíblia? Mais alto. Eu vou ler porque acho que nem todos têm a Bíblia, né? Então deixa que eu leio. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Palavra do Senhor. Meus amados, primeiro é uma questão de fé, né? Nós não vamos abordar aqui a fé, porque se nós não partirmos desse ponto, em que nós acreditamos que isso aqui é uma verdade revelada, e que foi escrita por mãos humanas, sem dúvida, mas conduzidas pelo Espírito, fica difícil a gente continuar. Mas a vida nos mostra os sinais que isso acontece. A vida nos mostra aquilo que Deus lá no Antigo Testamento já dizia, no Salmo 138, que nós seríamos tecidos no seio materno, tocados no seio materno, plasmados no seio materno pelas mãos de Deus. Acho que eu disse isso aqui uma vez, não me lembro, mas acho que eu já disse. Meus amados, o Catecismo vai dizer no capítulo 1652 que os filhos são bênçãos, são presentes, são graças de Deus. Pega o seu catecismo em casa e você vai procurar lá. No parágrafo 1652 está escrito isso. Portanto, se ser filho é um presente, é uma graça, ser pai também, porque o pai também é filho, não é? Sim ou não? Vocês não são filhos, os pais aqui? Meu pai tem 82 anos, seu Pedro, firme lá, 82 anos, câncer na próstata, tem que usar fralda, mas é um velho firme. Caiu esses dias, arrebentou a cara na rua, lá quebrou tudo. Mora lá em Ribeirão Preto, mas está lá. Um homem que não está na igreja, mas que me ensinou tudo aquilo que eu trago de bom em honestidade, em legitimidade na minha vida. E eu estou dizendo isso por quê? Porque quando o salmista fala que nós somos gerados por Deus, nós somos conduzidos por Deus, feitos por Deus, e o catecismo também diz que na relação de matrimônio, na relação entre homem e mulher, não importa, meu irmão, nós estamos aqui considerando se a sua relação como filho veio de uma relação dessa, não interessa. O catecismo aborda no matrimônio, mas não importa, todos são filhos de Deus, todos são filhos, deverão ser amados e respeitados como tal. E numa relação entre homem e mulher, são mais de 300 a 400 milhões de chances de você nascer. Quando o seu pai quis que você nascesse, ele desejou um filho. Quando os meus pais me desejaram, eles queriam ter um filho. Talvez não tão bonito assim, né? Essa aparência linda, maravilhosa, essa barriguinha, esse nariz que é igualzinho do meu pai, não tem que tirar, é igualzinho. Então, eles não sabiam, mas de 300 a 400 milhões de células, né, que são jogadas lá, uma só, ou às vezes duas, né, 3, chegam onde tem que chegar, e você não colocou o dedo nela e a empurrou. Foi Deus que tocou no seio da mãe, tocou no seu seio de mãe, né, e desejou, e falou: é nesse lugar que vai ser gerado o meu filho. E ele agora mostra: Pai, mostra para nós na palavra que nós somos filhos de fato.
de fato, ou seja, existem algumas teorias sobre a paternidade que falam sobre o amor, sobre o relacionamento, alguns estudos que dizem assim, dizem muitas coisas sobre a paternidade, mas duas coisas são extremamente importantes: o pai que é afetivo e o pai que é efetivo. O que é o pai afetivo? A palavra já diz: a afetividade, o amor, a compreensão, o respeito, o carinho, né? Toda aquela coisa do coração. E o que é o pai efetivo? É o que de concreto faz algo pelo seu filho, pela sua família. E Deus é afetivo e efetivo, Ele nos ama, Ele me acolheu na minha podridão, do jeito que eu estava, sem nenhuma razão de ser, e efetivamente me colocou para dentro da igreja. Meus irmãos, quando eu tinha a idade de vocês, era sexo, droga e rock and roll, mas muito louco mesmo, chapadaço, moto e roleta russa, e droga e balada, era uma tristeza. Mas um dia eu troquei sexo, droga e rock and roll pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Você acha que eu fiz uma boa troca? Sim ou não? Claro que eu fiz, e isso mudou a minha vida, porque até então, embora eu tivesse todo esse carinho, todo esse amor de Deus que havia me criado, me gestado, me conduzido à vida, e eu distante dele, me levando ao amor, e eu distante dele, me dando família, e eu distante dele, me dando saúde, e eu distante dele, me dando trabalho, emprego, dinheiro, e eu distante dele, até que um dia a minha distância foi tão grande que o meu humano entendeu: eu vou morrer se eu continuar assim. Esse entendimento é Deus que me dá. E veja se vocês pais que estão aqui hoje, nós pais que estamos aqui hoje, não aprendemos coisas semelhantes de nossos pais. Meu amado, quando eu vejo as coisas do meu pai, quando eu fiz 18 anos, nós éramos muito pobres, ele chegou para mim e ele me deu, sabe o que ele me deu de presente? A chave de casa. Eu não tinha chave. Meu pai era um militar super rígido, mas muito rígido. Me deu a cópia da chave, sabe o que ele falou para mim? Juízo. A única palavra que ele disse: rapaz, juízo. Me deu a cópia da chave. Aquilo foi melhor se ele me desse, sei lá, eu nem sei que moeda que era naquela época, sei lá o que era o dinheiro naquela época, eu não sei, mas se ele me desse lá R$1.000, digamos, não seria tão importante para mim do que ter a cópia. Por quê? Significava que eu ia chegar de mansinho e ninguém me incomodar, porque até então eu tinha que bater na porta, chegasse a hora que eu chegasse, eles tivessem que abrir, e eles vão saber a hora que eu cheguei. Então eu ficava distante desse Deus, eu ficava longe desse Pai, eu ficava longe de tudo isso. Mas Deus me acolhe, Deus me recebe como filho. Olha a passagem do filho pródigo, todos conhecem aqui? Todos conhecem a passagem do filho pródigo? Sabe aquela passagem, o que acontece? Aquele filho que sai de casa, pega tudo e cai na gandaia, e arrebenta a sua vida, como diz a palavra, num monte de coisa, num monte de porcaria que ele faz na vida. O pai, quando ele pediu para sair, o pai não disse nenhuma palavra: filho, não vai, filho, cuidado, filho, não. E a gente hoje faz isso, né? Os filhos, meu filho pega um carro, vai sair, vai para alguma festa, lá vem o sermão, o meu da minha esposa, ele fala: já vem de novo, pai, vai falar tudo outra vez. Vou, quantas vezes for necessário, para você ter cuidado, para você não se envolver com isso, não se envolver com aquilo, ver lá com quem você vai sair. E o filho pródigo foi embora e partiu. E depois de tudo que ele passou, não precisa abrir não, eu vou ler para você. E ele volta, eu fico imaginando, né, no caso do filho pródigo, alguém aqui, todo mundo aqui já tem uma fazenda, num sítio, né? Toda fazenda e todo sítio tem uma estrada que chega lá, não tem? Porque você vem de avião, não tem como, mas você tem que chegar lá por uma estrada, não tem? Em quase todas elas, ou a maioria delas, tem uma porteira, tem uma varanda, ou tem um jardim, não é assim? Tem um lugar lá. Eu fico imaginando o filho pródigo, depois que ele foi embora, quando ele retorna, diz assim: o pai levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Palavra da salvação. Eu fico imaginando, naquelas tardes, quantas vezes o pai, sentado naquela varanda, olhando para aquela estrada,
esperando o retorno do filho, aguardando o retorno do filho amado, querido, que tudo ele fez, tudo ele deu, e aquele filho ingrato foi embora. Diz a palavra, nós acabamos de ler, que de muito longe, possivelmente não, com certeza esse pai já devia ter uma certa idade, e naquela época não se vivia muito, a idade média era de 40, 60 anos, não se via mais, embora fale a palavra sobre, né, aquelas pessoas de milhares de anos, isso aí é apenas uma linguagem, uma figura de linguagem, mas as pessoas não viviam mais do que isso. E esse senhor de 60 anos, 70 anos que seja, sentado lá na varanda, aguardando de longe, já com a vista cansada. Pai, você sabe, quando você ia buscar o teu filho na escola, quando você vai buscar o teu filho na escola, eu lembro quando os meus eram pequenos, eles põem aquela roupa, fica tudo igual, né? O uniforme parece que só aquele bando de criança, aquela confusão, aquela anarquia, aquela gritaria, mas de longe você vê o teu filho no meio deles, sim ou não? Não é assim, pai? Não é assim, mãe? Você conhece de longe, está no meio daquela molecada e você sabe qual é o seu filho. E eu, na época, eu ainda me lembro, porque era muita criança, eu criei um assovio, porque chamar aquela barulheira não adiantava, porque a moça ficava falando no microfone lá e ninguém escutava nada. Então eu criei um assovio que eu fazia, bastava eu dar aquele, só a minha filha e meu filho, os dois. Eu chegava na porta da escola, eles já vinham lá de fora, porque eles conheciam a voz do pai, conheciam isso, esse sinal que o pai dava. E eu fico imaginando, meu amado, quantas vezes Deus não fez isso comigo, quantas vezes não ficou Deus, porque é pai e que ama, não ficou sentado olhando para mim na minha vida, eu distante, me envolvendo em tudo que eu me envolvi. Gente, o trabalho para mim era mais que qualquer outra coisa. O trabalho era mais do que tudo na minha vida. Eu não me importava largar minha família dias, semanas, sem ver meus filhos e minha mulher, mas eu tinha que ganhar dinheiro. Eu precisava, sabe? Eu fico pensando, quando eu lembro dessas coisas, eu lembro de São José. Nós pais que estamos aqui, né? Quantas coisas nós já não realizamos, fala a verdade. Nós casamos, nós constituímos família. Você às vezes tem mais que um filho, e você dá escola, você dá roupa, você tem casa, eu também tenho isso, você compra carro, você conquista muita coisa na tua vida. Na palavra existem alguns homens, você está aqui alguns, que fizeram coisas que são completamente indeléveis para nós. Por exemplo, quando eu falo de Moisés, você vai lembrar do Mar Vermelho, não vai? Sim ou não? Tem um filme famoso agora, Êxodo, que está fazendo um maior sucesso. Ele enfia o cajado lá e o troço, aquilo não tem como apagar, não tem. Elias, Josué, sabe quantos homens? Davi, quantos homens? Josué, gente, Josué mandou o sol parar. Está lá em Josué 6, de 6 a 9, você vai ler, você vai ver que ele mandou o sol parar. Gabaon, todo mundo conhece aqui Gabaon. Pare sobre o monte de Gabaon o sol, porque nós precisamos lutar até vencer, porque de noite nós não conseguimos, mas de dia nós vamos vencer. E o sol parou, está na palavra, isso não se apaga. Então, esses homens tiveram obras maravilhosas. Eu estava lendo um documento esses dias, fazendo um paralelo entre as coisas que nós realizamos na vida, entre aquilo que nós fizemos, e é tudo bom, graças a Deus que é bom, né? Você tem casa, você tem sustento, você tem trabalho, estudo para os filhos, né? Meu pai falava, olha, não posso te dar nada na vida, mas estudar você vai. Eu não sou rico, eu não tenho como te dar nada, mas estudar você vai estudar até se formar. E quantas vezes a gente se esforça, a gente se, sabe? E a gente faz hoje para os filhos, de tudo para que os filhos tenham as coisas. Mas esse documento que eu estava lendo, acho que é uma reportagem, não me lembro agora, falava assim: qual é a medida, qual é a comparação de tudo que você realizou na sua vida, de tudo que você fez? Qual é a medida de tudo isso que você fez e você tem um filho nos braços? Cara, eu não sei você que é pai, mas eu trocaria tudo, não importa o que tivesse acontecido, por aquele momento mágico, aquele momento único. Nós não queríamos saber, quando a minha esposa ficou grávida, o sexo.
E eu não quis assistir parto, porque eu acho traumático demais. Nossa Senhora, que lá coisa. Eu não quero ver. Mas o momento, dos dois filhos, tanto no Leonardo como a Júlia, aquele momento em que a enfermeira, e por graça de Deus, quando ela entrou no quarto, e ela pela primeira vez, nós vimos, eu já tinha visto lá na sala de parto, lá no vidrinho lá, né? De longe, aquela cara de joelho, criança nasce com cara de joelho, aquela coisinha de longe assim. Mas aí daí algumas horas depois, no quarto, a minha esposa sentada e eu lá com ela, chega a enfermeira e entrega aquele charutinho, aquele toquinho preto. Meu filho é bem moreno, entregou para nós assim. Eu não quis pegar, eu quis que ela entregasse para minha esposa primeiro. Embora a responsabilidade seja igual, eu quis que tanto os dois, que ela pegasse primeiro, não eu, mas que ela pegasse primeiro, nós juntos ali, né? Cara, aquele momento de você olhar para aquela criança, passa um filme. Dizem que o pensamento é a coisa mais rápida que existe, né? Pensamento, passa tudo pela sua cabeça, passa milhões de coisas. Você já vê ele adulto, vou dar o melhor para esse menino, vai ter a melhor escola, não é assim? Não foi assim? Foi ou não foi, pai? Não foi assim? Não é assim até hoje? Então, meus amados, quantas coisas nós construímos às vezes. Não estou dizendo que essas coisas não têm valor. Eu fico imaginando São José. São José também estava incluído no Salmo 138, porque quando o Salmo foi escrito, São José não existia. Que as pessoas, que os seres humanos, os filhos de Deus, pela sua semelhança, pela sua imagem, foram criados por Deus. E São José, aquele homem casto, São José era um homem casto. Eu estudei a vida dele, você pode estudar na internet, você vai encontrar. Ele queria viver a castidade, ele queria viver para Deus, ele queria ser um homem puro, assim como Maria, aquele homem que também foi gerado por Deus. Ele tem a graça, ele tem o privilégio de educar o próprio Deus, porque nós sabemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é um só, sabemos, né? Não sabemos? Sabemos, né? Não dá para explicar isso agora, né? Não tem como. Mas ele, que tanto amava o seu Deus, e outro, ele apavorou quando ele soube que ele tinha que casar, porque naquela época, se você não fosse fecundo, você era considerado um maldito de Deus, uma maldição. Se o homem não gerasse filho e a mulher não gerasse filho, era claro, a cultura daquela época não tinha o que tem hoje, mas eles eram considerados impuros, malditos, amaldiçoados. E Maria também queria viver uma vida para Deus. E de repente, pelo que eu estudei, quando Maria e José são desposados, Maria já era órfã, ela era cuidada por alguém, e esse alguém obedecia à lei, e a mulher tinha que casar, tinha que se oferecer. Aliás, não era um casamento assim. Hoje você se conhece, se apaixona, né? Como no meu tempo, e constitui família. Naquele tempo, e em muitas culturas até hoje, é a família que escolhe o noivo. E São José já era um homem mais maduro, um homem próximo de 40 anos, e Maria tinha 15, 16 anos. Eram da mesma tribo, a tribo de Davi. E as famílias decidiram que eles iam casar. Imagina a agonia no coração deles, mas em compensação, a alegria quando eles souberam com quem eles iam casar, porque os dois eram da mesma tribo, sabiam do propósito um do outro de serem fiéis a Deus. E tem mais. Quando você é desposado naquela época, quando você é apresentado àquela que vai ser a sua esposa ou o seu marido, entregue um anel, né, um símbolo, um simbólico, um anel, símbolo de que você está prometida, de que ele está prometido. Aí eles têm um ano para ele preparar a casa e ela preparar o enxoval. E olha o fato extraordinário que acontece no meio disso. Vocês sabem qual é o fato extraordinário que acontece? Está escrito em Lucas, está escrito em Mateus e está escrito em Lucas, que um anjo visita o quarto de Maria e fala para ela: olha Maria, você é bendita no céu, ave cheia de graça, Deus encontrou graça em você, e você vai conceber no Espírito Santo, vai dar à luz um filho. Ela já era noiva de José. O que passou na cabeça? Ela disse sim imediatamente, mas o que deve ter passado na cabeça dela? Como é que eu vou explicar isso para ele? Como é que você explicaria isso? Como que eu vou explicar para José? E quando ela sobe, os estudos, relatos dizem que quando ela vai visitar Isabel, José vai junto. Quando ela volta, ele vai buscá-la. Quando eles voltam, ele olha para a barriga dela e fala: mas essa mulher está grávida. E agora?
E agora? O que eu faço? E agora? Um homem santo, um homem puro, um homem casto. É claro que Maria deve ter informado a ele a visita do anjo. É claro que Maria deve ter dito a ele a visita do anjo. Mas o anjo não havia falado com ele ainda. Ele sabia e ele pensou assim: mas meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou atrapalhar essa relação? É uma relação de uma mulher santa, pura, de uma mulher de Deus, que vai gerar o Filho de Deus, porque o Filho de Deus era esperado. Todo mundo sabia que ia nascer um filho de uma virgem, está na palavra no Antigo Testamento, viria. O que José faz? Porque José não duvidou da traição de Maria, não. Ele acreditava que ela estava grávida, mas não acreditava que ela tinha pecado. Como resolver isso, se ele não conhecia o Espírito Santo, como Maria já conhecia, ou o anjo tivesse falado com ele? Ele pensou assim: por se eu repudiar Maria, olha o homem, diz Santa Gertrudes, em um de seus livros, que quando o nome de São José era pronunciado no céu, obviamente Deus já havia feito a escolha, né? Quando o nome de São José era pronunciado no céu, os anjos baixavam a cabeça. E olha esse homem que não queria denunciar a sua esposa, porque se ela fosse denunciada que estava grávida e não era dele, o que aconteceria? O que aconteceria? Adultério. Ela, o quê? Ela seria morta através de pedras. Seria lapidada na pedra, diz os estudos, os livros dizem que ela seria lapidada na pedra. Eu falei: agora o que eu faço? O que eu faço, meu Deus? Ele teve uma ideia para não burlar a lei, e ele conhecia a lei de Moisés. Ele falou: não vou tornar isso público. Secretamente, sem que ninguém saiba, eu vou abandonar Maria. Essa história a gente parece que está mal contada, né? O pai que Deus escolheu para ele próprio abandonar a esposa. Sabe por que José ia fazer isso? Porque se ele assumisse e fugisse secretamente, toda a culpa recairia sobre ele e não sobre ela. Olha o que esse homem fez para proteger o Filho de Deus, para proteger a sua família, para proteger a sua casa, a sua esposa, o Filho de Deus amado que ele tanto queria conhecer, porque enfim ele descobriu a verdade, porque ele queria ser um homem de Deus, mas ele tinha que abandonar o conflito que ele viveu. Meus pais, vocês que estão aqui, não precisa responder, mas eu tenho certeza no coração de vocês que, mães também, inúmeras vezes, nós pais não fazemos, não dizemos para a nossa família, ou não falamos para a nossa família, ou não comunicamos à nossa família muitas coisas que nós passamos para protegê-los, para cuidar deles. Eu já fiz isso quantas vezes, para não afligir os filhos, não afligir a mulher, não afligir a esposa. Claro que isso é um erro, não poderia fazer isso, mas eu fiz isso muitas vezes, sobre doenças, sobre problemas, sobre a minha falência financeira. Eu escondi tudo deles para protegê-los. E José, quando fez aquilo, esse homem, olha como esse homem tem a paternidade, né, enraizada em si. Estudiosos dizem que ele foi levado ao céu depois que ele morre. Ele morre durante antes que Jesus se pronuncie publicamente, José já havia morrido. Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, quantas vezes nós não somos como esse José? Fala a verdade. Deus te deu essa graça de ter um filho, de gerar um filho, de ser um pai. Isso é dom, né? É dom de Deus, é um presente de Deus, de criar alguém que você foi capaz de gestar e de gerar, você pai, você mãe, na semelhança de Deus. Olha que graça, olha que bênção. Eu tenho uma grande dor no meu coração, sabe? Não é em relação ao que aconteceu durante a minha vida e infância, em relação ao meu pai, não é isso. Embora eu conhecesse o primeiro gesto de carinho do meu pai quando eu tinha 9 anos de idade, 9, 10 anos, eu me lembro exatamente o dia. Mas não é isso. Mas no meu coração eu tenho uma grande mágoa, sabe qual é? Meu pai, como eu disse, 82 anos, mora em Ribeirão Preto, são 700 quilômetros daqui, tem câncer de próstata, é diabético, faz xixi na calça, usa fralda. A minha grande dor é não estar lá do lado dele. Eu não poder fazer para ele um pouquinho só do que ele fez. Eu não tenho condições agora de sair de lá. Ele não quer vir para cá, já tentei trazê-lo.
Já tentei trazer ele para cá, vão morar comigo, muito mais fácil, perto. Eles não tem mais filho pequeno para orar, não quer, ele quer ficar lá. Ele diz que vai morrer lá e vai ser enterrado lá onde estão os irmãos, os pais dele. Isso é uma coisa que me aflige, sabe? Saber que meu pai voltou a ser uma criança. Minha mãe fala, ele é uma criança, ele faz xixi, sai para a rua e tem que voltar correndo. Sabe? Então, cara, se eu tivesse na minha vida anterior, se eu não tivesse conhecido a Deus, eu não sei se eu estaria vivo, porque muitos dos meus amigos morreram mortos, assassinados, pelo que eu fazia antes, e eu estava junto com eles. Mas Deus de longe, olhando, de longe me olhou, me amou, me recebeu, abriu o seu coração para mim. Gente, não tem nada mais importante do que a família. Não tem. Claro que nós sabemos que Deus acima de tudo, Deus em primeiro lugar, Jesus, sim, nós sabemos disso. E nós praticamos isso, porque eu não diria que a minha família é o mais importante se não fosse pela vontade de Deus. Porque eu não fiz da minha família o mais importante da minha vida até 12 anos atrás. Mas Deus consegue essa graça, essa responsabilidade. Meu amado, você que é pai, Deus consegue esse benefício a você, esse privilégio, essa graça de ser pai, dom da paternidade, dom da vida. E eu, quando vejo vocês aqui, eu fico com um pouco de inveja. Os jovens sabem, eu vou dizer, meus filhos não me acompanham. Eles são meus filhos. São maravilhosos. O Léo e a Júlia são maravilhosos. Mas nem na missa vão. O tanto que eu tenho lutado, o tanto que eu tenho rezado, que eu tenho testemunhado. Você, pai que está aqui, seu filho está aqui, ou sua filha, cara, que privilégio é esse que você tem? Que sorte é essa que você tem? Destaca o seu filho, pai, mãe, enfim, de estar junto. Amo meus filhos, e lá em casa, eu prego para eles, eu ensino para eles, eu falo de ideologia de gênero, eu falo de bigamia, eu falo, não quero filho, não quero neto antes do casamento, de jeito nenhum. Já avisei, falei, aqui em casa nada de ter relação antes de casar, pelo amor de Deus. Aqui não, aqui a coisa vai pegar. Sou sério, muito sério, me respeito muito em relação a isso. Tanto meus filhos como os namorados deles sabem como eu sou exigente, como eu sou criterioso, porque eu sei, vejo aí, eu trabalho com juventude, essa meninada, nossa, então, sabe, que alegria ver vocês, né, pais que estão aqui com os filhos, mães, e os outros filhos que não estão aqui, não se preocupem, porque eu acredito na palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Que bom que vocês aqui, que peço que vocês possam, aliás, pais, apoiem seus filhos. Apoiem seus filhos, porque o que vem aí esse ano, na política brasileira, nas leis brasileiras, não estou falando aqui de partido, não, estou falando de lei que já vem. Aliás, estou querendo introduzir isso na humanidade na época de Marx. Só estudar Marx você vai entender o que eu estou falando. No século XIX, começou lá. A bagunça que estão querendo fazer hoje com a sua família, com a sua casa, com os seus filhos. O que nós queremos amanhã para os nossos filhos? Napoleão Bonaparte, um dos maiores líderes, um dos imperadores que existiu, tinha muitas frases excelentes, mas tem uma que ele diz assim: a educação de uma criança começa 100 anos antes dela nascer. 100 anos antes. Ou seja, o que eu estou plantando hoje na minha família e nos meus filhos, a terceira geração, a segunda, a terceira, a quarta geração ainda vai ter reflexo disso que eu estou ensinando, como nós somos também reflexo da terceira ou da quarta geração. Queria cumprimentá-los assim, pais e mães aqui. Acho que é a primeira vez que eu sempre tive essa vontade, esse desejo assim de me dirigir dessa forma aos pais. Porque às vezes na paróquia eles chamam, mas quer que você fica, enfim, não é a mesma coisa, é um pouco diferente, né? Mas é uma alegria saber que vocês estão aqui, que vocês estão lá. Fiquem em pé, os pais e os filhos que estão aqui, por favor, fiquem em pé. Fiquem em pé, só os pais e os filhos que estão aí, fiquem em pé. Abrace seu filho ou sua filha, a mãe também que está aí, fique em pé, por favor.
Isso, fica juntinho, abraça aí, bonitinho. Isso, abraça, isso. Dá um abraço bem gostoso, fala assim, te amo, pai. Vai, fala aí. Dá um abraço bem, fala, te amo, filho, te amo, filha, te amo, pai. Isso, bem gostoso. Que bom, né? Que a família está unida, está todo mundo aqui, que maravilha. Que bom. Até peço perdão a vocês, eu passei do horário, passei bastante do horário, peço perdão, né? Mas a gente começa a falar e acaba se empolgando com a própria vida da gente, né? Com as próprias coisas. Não, continue de pé vocês, continuem de pé. Aliás, venham no meio aqui, fica no meio vocês aqui. Os pais e os filhos, o restante fica em pé do lado, vamos rezar por eles. Isso, os pais e os filhos fiquem no meio. Isso, nós vamos elevar nossa mão. Isso, fiquem juntos, se abracem aí. Os outros que não estão aqui, os pais, rezem no seu coração pela sua família, pela sua casa. Estenda as suas mãos, repita comigo, por favor. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar pela presença de cada família aqui, cada pai, cada mãe, cada filho. Que nessa noite nós possamos selar em nosso coração, em nossos corações, em nossas famílias, todo o amor que tu tens derramado por nós. Nós queremos, Senhor, aumenta a voz, nós queremos, Senhor, renovar nossa fé, nosso amor, nossa defesa, nosso respeito por toda a nossa família, por aqueles que estão aqui e também por aqueles que não vieram. Visita, Senhor, nossa casa, nossos parentes, esposos, esposas, filhos e filhas, todos aqueles que fazem parte da nossa família. Nós te agradecemos por esse momento, por essa noite, por esse carinho que tem por nós. Amém, Senhor. Aplauda Jesus, por favor. Aplauda Ele. Amém. Podemos sentar. Deus seja louvado pela tua vida, Wilson. Muito obrigada mesmo. Que vamos rezar mais uma Ave Maria pelo Wilson agora, pela família dele, né? Pela vocação de pai, de esposo dele, de filho. Que Deus o abençoe muito e que você possa proclamar a palavra de Deus a muitos lugares, na tua casa. Essa semente já vai germinando e com o tempo Deus vai tocando no coração de todos aqueles que você tanto deseja que sejam alcançados por Deus. Que a Virgem Maria passe à frente da tua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Boa noite. Vamos começar com testemunhos. Tem algum testemunho? Não? Eu queria pedir para os pais e mães que vieram para nós, filhos, todos nós, filhos, mesmo que não estejam com os pais, mas para os pais irem para o centro para a gente rezar especialmente por eles. Pais podem. Filhos podem ficar em volta dos pais também. E de coração, eu, né, como filha e meu pai estando aqui,
queria agradecer, né, por tudo e estamos mas acredito que todos os pais, eu conheço, não tenho muita intimidade com muitos aqui, mas eu conheço bem as pessoas que participam aqui. Eu sei que todos eles são muito gratos por terem vocês como os pais. E é o jeito que eles falam, meu pai e minha mãe fizeram isso, enfim. E por eles também, agradecendo assim, por tudo que vocês fazem, por todo o apoio. E eu queria rezar uma Ave Maria, porque ela é um exemplo de santidade, de serviço a Deus e de família também, que criou o próprio Cristo, né? A responsabilidade dela de criar Cristo. Que ela esteja intercedendo por vocês e pela vocação de vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada de coração de novo a todos os pais e mães. Tá, aviso agora, deixa eu me recompor. Semana que vem a nossa missa. Nós estaremos aqui, na missa das 18 horas aqui na capela. Nós estaremos a partir das 15 horas aqui. E tem algumas pessoas aqui na paróquia que costumam vir rezar o terço antes da missa. E a gente queria incentivar essa atitude para que a maioria até que participa aqui é mais idoso, então a gente queria, como jovens, também animar eles e rezar junto. Então, a partir das 5h30 a gente vai rezar o terço, daí acaba uns 5 minutinhos antes da missa, né? O terço também em preparação à Santa Missa. Então, se vocês puderem vir no sábado, esse dia 15, não, só conferir, dia 15, cheguem umas 5 e pouquinho para ajudar a gente na liturgia, a acolhida e para a gente rezar o terço junto. Domingo que vem é grupo normal? Grupo normal? Quem vai pregar? Humberto vai estar aqui pregando para nós. Outros avisos? Me ajudem, núcleo. A Esther também tem um aviso. Então, para aquele caso que aconteceu na Santinha, de ter caído, a minha avó foi para Aparecida. E lá ela viu muitas santas, Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. E daí a gente falou assim, nossa, que a gente queria tanto lá do grupo, uma santinha que eles estão precisando. Aí minha avó trouxe, diretamente de Aparecida. Daí a minha mãe falou assim, então vamos abençoar para trazer para o grupo. Daí a gente foi lá na igreja do Carmo e abençoou a santinha. E ela é de plástico, ela não quebra. É que a nossa telecantada. Infelizmente ela caiu no chão na casa que foi na casa de um amigo do grupo. E daí caiu e quebrou, ele teve que consertar. Então, caso caia no chão, ela não quebra. E daí é nosso presente da minha mãe, eu e do meu irmão. Ai, obrigada! Obrigada, Agatha, muito obrigada. Ai, como é bom ter ela inteira. É que, enfim, coitada, é que aconteceu uma pequena tragédia, porque uma das pessoas que participou aqui mora com o sobrinho tem 6 anos, né? Tipo, coitado, ele queria ver a santinha, foi pegar, ela caiu no chão, né? Quebrou. Ele até tentou colar e tal. Mas, muito obrigada, temos uma novinha e abençoada. Nós não fizemos hoje o sorteio porque está com a Daisy. E ela está em Aparecida, e daí ela, enfim, não pôde vir, mas semana que vem a gente faz aí com essa santinha. Muito obrigada. Esther, quer avisar do retiro? Não? Pode, Só avisando então, geralzão. Vai ter, a Esther morava em Matinhos até uns meses atrás, e tem um padre lá que vai fazer um retiro no final de setembro. Ela só vai confirmar a data daí, na medida do possível, se a gente conseguir ir, enfim, né? Daí ela vai trazendo mais informações. Mais algum aviso?
Oi? Quem veio pela primeira vez? Os pais que não vieram, por favor, podem vir. E as meninas que também não vieram, podem vir aqui. Ó, se vira pra mim. Podem vir aqui na frente. Quem veio pela primeira vez? Os outros pais querem vir também se apresentar? Vem. Não? Então tá bom. Qual é o seu nome? Rinaldo. Rinaldo? Seja bem-vindo! Você é pai de quem? Da Agatha e do Renan. O senhor? Ademar. Ademar? Seja bem-vindo! Pai da Flávia e da Isadora. Qual é o seu nome? Luiz Gustavo. Luiz Gustavo? Seja bem-vindo! Pai de quem? Da Laísa. Vocês meninas, qual é o seu nome? Rafaela. Rafaela? Seja bem-vinda! Participa de algum grupo de oração? Agora é do Leão! Aê! Qual é o seu nome? Sofia. Sofia? Seja bem-vinda! Você vai começar a vir com a Esther todo domingo agora? Sim? A gente vai estar esperando! Qual é o seu nome? Jéssica. Jéssica? Seja bem-vinda! Participa de algum grupo? Agora do Leão também. Qual é o seu nome? Luciana. Luciane? Seja bem-vinda! É mãe de quem? Da Emily. Tem que a gente passa a usar de novo, mais novo, Maria, porque a gente gosta de usar. E que vocês se sintam muito bem-vindos, muito acolhidos. A gente vai estar sempre esperando vocês. Mesmo quando não for dia dos pais, né? Vocês podem sempre vir, mas podem vir. Não é restrito só para o dia dos pais, podem vir sempre. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na